Bem-vindos a uma série especial do Caça ao Voto. Vão ser 4 programas que são também 4 episódios de podcast. Para não perder nenhum, basta assinar ou subscrever na aplicação de podcast que habitualmente se utiliza, ou também ouvir em direto na Rádio Observador, de hoje até a quinta-feira, logo depois do Jornal das 11, ou mais tarde em observador.pt. Neste Caça ao Voto vamos tomar o pulso aos partidos no rescaldo das eleições legislativas. Hoje falamos na Geringonça, ou no que resta dela. Depois seguem-se os novos partidos no Parlamento. Vamos ainda falar do estado em que se encontra o CDS e encerramos esta ronda com o PSD na quinta-feira, neste Caça ao Voto, que começa agora. A Geringonça morreu na noite de domingo de 6 de outubro, ou talvez 2 dias depois, ou talvez as notícias que dão conta da morte da Geringonça sejam manifestamente exageradas. Para tentar perceber em que estado se encontra a solução que permitiu a sobrevivência do governo minoritário do PS na última legislatura, chamamos os nossos especialistas em sinais vitais. Temos connosco o Dr. José Manuel Fernandes, o Dr. Miguel Pinheiro, o Dr. Pedro Benevides, o publisher, diretor e editor de política do Observador, e contamos ainda com a ajuda do nosso especialista em cuidados intensivos políticos, o Dr. Pedro Santos Guerreiro, que já foi diretor de jornais de renome, é um comentador habitual nas televisões e nas rádios. Antes de começar esta ronda, propunha que colocassem os vossos estetoscópios para ouvir os sinais vitais da Geringonça. Governo das condições para que o PS forme o governo, inicie a sua governação com perspectivas de estabilidade para o horizonte da legislatura e que mandato para proceder à formação do governo. Os acordos da Geringonça foram uma garantia de estabilidade na vida das pessoas e o Bloco de Esquerda lamenta a decisão do PS de não continuar este caminho. O Partido Socialista já solicitou ao Bloco de Esquerda uma reunião para iniciar conversações neste novo quadro e essa reunião terá lugar brevemente. Meus senhores, estamos perante um caso complicado. Abrimos esta conversa com o nosso convidado, Pedro Santos Guerreiro. A Geringonça, Pedro, faleceu, está moribunda, ainda tem hipótese de voltar a mexer ou não? Não é muito fácil encontrar dentro das metáforas médicas que estás a usar a palavra certa, mas a Geringonça extinguiu-se porque se cumpriu. Não havia sequer grande... A partir do momento em que o PCP deixou claro que não alinharia para esta legislatura, para a próxima, ficou muito claro que nem o PS pareceu verdadeiramente muito interessado em fazer acordos sem o PCP. Basta ver sinais tais como Carlos César fazer parte do grupo de negociação com o Bloco de Esquerda para se perceber que não havia grande vontade de chegar a acordo. Carlos César sempre foi uma espécie de polícia-mau na Geringonça. E também pareceu que o Bloco de Esquerda também não acreditava muito, embora quisesse, nessa possibilidade, tanto que encontrou ou usou sobretudo um pretexto para para justificar que não se fizesse, que foi o pretexto da legislação laboral, que obviamente o Governo não queria recuar, até porque não é uma legislação, não só é recente, mas não é uma legislação propriamente agressora dos direitos dos trabalhadores, muito pelo contrário. Portanto, entramos numa legislatura com condições políticas muito diferentes, sendo que eu suponho que aquilo que vai ditar ou não a estabilidade, e estabilidade não quer só dizer cumprir 4 anos ou não, significa, quer dizer também o que é que se faz em cada um dos dias desses 4 anos, vai ser muito condicionada por fatores económicos e não apenas por fatores políticos. Obrigado, Pedro Santos Guerreiro. Eu chamo também à conversa o publisher do Observador, José Manuel Fernandes. José Manuel, a Geringonça ainda respira ou está mesmo arrumada de vez? Eu penso que a Geringonça, na fórmula que tinha, acabou. Aliás, ela estava de alguma forma já morta antes destas eleições,
porque se percebia claramente pelos desenrolar dos acontecimentos, digamos, antes, no período pré-eleitoral que se ia acontecer, basicamente porque o Partido Comunista tinha anunciado que não estava disponível para voltar a assinar um acordo. Não estando o Partido Comunista disponível para assinar um acordo, deixava de haver tripé, deixando de haver tripé não há bipé que se aguente pé, digamos assim, e portanto o PS sabia que não podia fazer um acordo só com o Bloco de Esquerda, e o Bloco de Esquerda sabia que para fazer um acordo também, apesar do Bloco de Esquerda poder querer muito esse acordo, para o aceitar teria que subir a fasquia muito alta. Aquilo que o Bloco de Esquerda pôs em cima da mesa são coisas que nunca o PS poderia aceitar. Recordemos apenas que dos pontos, ainda na semana passada saiu mais uma daqueles rankings da posição competitiva da economia portuguesa a nível mundial. Portugal ficou, salvo erro, em 34º ou 35º lugar, portanto não mudou, mas onde fica no fundo da tabela, portanto os piores pontos de Portugal são quase a banca, alguns têm a ver com as instituições, mas no grosso deles continua a haver com algumas questões que têm a ver com o mercado de trabalho, com alguma rigidez que continua a existir no mercado de trabalho. É evidente que isto é contestado pelo Bloco de Esquerda, mas nós temos um mercado de trabalho que continua na prática a ter leis que são difíceis continuam a ser rígidas para todos os efeitos, sobretudo quando se conjugam com a carga fiscal e com outros aspectos. E, portanto, eu acho que o PS, para todos os efeitos, tem consciência disso, e tem consciência que um dos pontos fracos, um dos pontos débeis da anterior legislatura foi, se por um lado se criaram muitos empregos, criaram-se maus empregos. Portanto, e isso não pode durar eternamente, não é? Continuar a criar empregos de 600, 700 euros apenas, 800 euros no máximo, é um bocado curto, sobretudo porque isso ficou muito evidente quando a gente olha para os resultados eleitorais e vemos um Partido Socialista ancorado, sobretudo, no voto dos velhos e com pouco voto dos novos. Ora, se o Partido Socialista quiser ter votos novos, não pode estar a criar novos empregos apenas perto do salário mínimo ou mesmo perto do salário mediano, que anda nos 800 e não chega aos 900 euros. Vamos agora ouvir a opinião do Dr. Miguel Pinheiro. Dr. Miguel Pinheiro. Senhor Doutor. Senhor Doutor Miguel Pinheiro, devemos estar preocupados com o estado da Geringonça? Acha que ainda tem alguma hipótese de salvação? A Geringonça não é um fim, a Geringonça é um instrumento, como todas as... Que grande frase, soluções. Miguel Pinheiro. Estava aqui escrita, trouxe o computador, está aqui aberto. Estiveste a pensar... Posso dizer-te uma coisa, Ricardo, é a primeira de muitas. Boa. Como todas as coligações de governo, e no primeiro governo da Geringonça, ou talvez o único, o que nós tivemos foi, havia um objetivo de evitar uma coisa, que era a continuação no governo da tenebrosa direita, e havia um objetivo de construção que era, toda a gente sabe, regredir no sentido de restituir uma série de rendimentos que tinham sido retirados no tempo da Troika, ou restituir de forma mais acelerada, se quisermos usar levar à letra aquilo que o PSD e o CDS diziam, que também iriam restituir isso, mas que o PS fez de forma mais acelerada. Fez muito mais rapidamente aquilo que estava previsto. Pronto, isso era um programa. E se nós quisermos resumir o governo, o primeiro governo da Geringonça numa frase, e os bons governos são resumíveis numa frase, a frase é essa: restituição dos rendimentos. Ponto. Agora, qual é o objetivo agora? O António Costa sempre teve um problema que é muito semelhante ao que tinha um presidente americano, que era o George Bush pai, que ele, a dada altura, perguntavam-lhe muito e ele admitiu que de facto lhe faltava uma coisa que ele chamou the vision thing, não é? Essa coisa da visão política, de explicar às pessoas para onde é que se vai, haver um rumo. E realmente, se nós olharmos para todas as declarações de António Costa durante a campanha e a fase pré-campanha, não vemos uma visão, não vemos
um programa, não é? Vemos o objetivo de continuar a gerir o que está, não é? Uma espécie de gestão de condomínio. E quando metemos aí a esquerda, tudo se torna ainda mais problemático, porque, de facto, o que é que há para fazer? Não é? O que é que há para fazer que una estes partidos todos? Muito pouco, porque, como vimos, tudo empanca logo à partida, porque, obviamente, a primeira coisa de que o Bloco de Esquerda fala, e o PC também, mas neste caso o Bloco de Esquerda era o que estava aberto para falar, é a legislação laboral. Entra na cabeça de alguém que o PS que acabou de aprovar uma legislação laboral, sabendo que é contra a esquerda, que o fez contra os partidos da extrema-esquerda, que agora vai voltar atrás, ao fim de uns meses iria voltar atrás. Obviamente que isso já não há mais conversa a partir daí. Digam o que disserem, já não há mais conversa a partir daí. Se o ponto de partida da conversa é de facto a legislação laboral, já não pode haver mais conversa. Por isso, a mim, mais preocupante do que saber como é que o governo se vai aguentar, até porque o governo se pode aguentar ou ir aguentando, né? Pode-se ir aguentando até ao longo dos 4 anos, é para quê? Para fazer o quê? E parece-me que neste momento o PS está num impasse. E, se calhar, mais preocupante do que isso, num impasse do qual não tem noção ou com o qual não se inquieta. Parece que o PS sente que não há nada de muito importante para fazer, o país está bem como está, e, portanto, agora é ir gerindo um bocadinho como se fôssemos a Suécia ou a Finlândia. Não sei muito bem como é que está a economia da Suécia e da Finlândia, o Pedro Guerreiro deve saber melhor. Mas, quer dizer, pronto, como se estivesse tudo muito bem e agora fosse ir andando. Não é? Pedro Benevides? Eu gostei muito da primeira frase do Miguel, mas já estava a achar que estava a concordar há tempo demais e, portanto, no final não concordo tanto. Eu acho que o PS tem noção dos desafios que tem pela frente, porque, por exemplo, 2 casos evidentes que durante os 4 anos da legislatura conseguiram passar relativamente despercebidos com a narrativa da virar a página da austeridade, que é aquilo que se passa na saúde e aquilo que se passa, por exemplo, nos transportes públicos, são casos que vieram a lume e que continuam ainda hoje a fazer o topo da atualidade. Aquilo que se passa nas urgências, a falta de médicos, a falta de condições nos hospitais, etc., são questões que são inadiáveis neste momento. Portanto, qualquer governo que tomasse agora funções não pode esconder ou tapar aquele problema, porque parece bastante evidente e, portanto, vai ter de ser resolvido. Portanto, eu acho que o governo tem noção de que isso vai ter de ser feito. Não concordarei contigo achando que isto não é propriamente uma visão para o país, não é uma visão de médio prazo nem de longo prazo para o país, é apenas um problema que tem de ser resolvido. São vários problemas que têm de ser resolvidos, mas o que eu queria dizer é que não concordo que o PS ache que está tudo bem, porque há problemas que é impossível neste momento esconder. Desse ponto de vista, até poderia ter o apoio dos partidos à esquerda, mas a questão do Código Laboral, por exemplo, da legislação laboral, para mim pareceu-me sempre, já durante a campanha eleitoral, como um impedimento óbvio a que os partidos da esquerda voltassem a juntar-se ao Partido Socialista, porque obviamente António Costa não tinha qualquer condição política para negociar uma revisão de uma legislação que tinha acabado de aprovar, ainda por cima contra os seus parceiros da geringonça. Portanto, eu acho que houve aqui toda uma série de encenações de que está tudo bem e que iríamos todos trabalhar outra vez em conjunto e que iríamos ter uma solução parecida, mas obviamente que isso não aconteceu. O PS rompeu com isso rapidamente num golpe assim, no próprio dia sai de uma reunião e à noite toma uma decisão mais ou menos radical. Depois temos Catarina Martins a fazer um anúncio do fim da geringonça e o PS a dizer que não senhor, não há fim da geringonça. O que eu acho que vai acontecer agora é o PS está numa posição relativamente confortável, mas é apenas relativamente confortável, de poder negociar como quiser, dependendo de cada circunstância. E hoje víamos, por exemplo, António Pires de Lima numa entrevista no Negócios, onde ele já dava aquele sinal de que o CDS vai ter também de conversar com o PS. O PSD, uma parte do PSD também acha que é preciso conversar em determinadas áreas, nomeadamente as famosas reformas estruturais que o Rui Rio tem sempre falado. Com uma nova liderança do CDS, eu acho que é possível, do ponto de vista da narrativa política, admitir ali algumas pontos de diálogo e, portanto, eu acho que a geringonça, como a conhecemos, de facto está morta, não há nada a fazer. Podemos tirá-la do bloco operatório e de assinar a certidão de óbito, mas acho que há ali qualquer coisa de novo a nascer, que se calhar não é muito novo, é aquilo que já vimos no passado, por exemplo, com o governo de António Guterres, que era um governo minoritário que tinha ali pontos para poder negociar. E pegando nisso, Pedro Benevides, pegando nisso que o Pedro Benevides estava a dizer, Pedro Santos Carreiro, António Costa ganha sempre
no fim ganha António Costa, porque vai conseguir, ao longo dos próximos anos, ir gerindo, caso a caso, com alguma facilidade, aquilo que quer fazer? A situação não lhe é tão difícil porque, tendo mais votos do que a direita, precisa enfim, das chamadas coligações negativas, não é? E isso é uma conjugação que não é provável e, portanto, dá-lhe margem para negociar, ora à esquerda ou à direita. Só que, e o Pedro Navides dizia duas ou três coisas com que eu concordo. Nós vamos ter não apenas menos crescimento económico e tudo mais, isso tem sido bastante falado, embora eu não tenha a certeza que já seja compreendido o que é que isso na prática significa. Como vamos ter provavelmente muito mais tensão, eu acho que sobretudo na saúde será cada vez mais uma origem de contestação, porque ao contrário do que o PS diz, não são jornalistas que amplificam 3 ou 4 casos isolados, pelo contrário, aliás, é precisamente, ou mesmo onde não há muitos jornalistas, ou seja, no interior, há casos dramáticos na saúde e não são apenas listas de espera que crescem, são medicamentos que não se compram, são, enfim, por aí fora. E isto vai agravar-se, porque mesmo aumentando a despesa na saúde, é impossível, por exemplo, avançar rapidamente para a exclusividade de médicos. Não há dinheiro para isso, porque os médicos ganham muito mais, médicos e enfermeiros ganham muito mais no privado do que no Estado, e portanto o que nós vamos vendo é médicos sair para o privado e enfermeiros sair para o estrangeiro, e na saúde é muito provável que a situação se torne socialmente muito mais complicada para o Governo. Se depois somarmos a isso questões como o efeito que o crescimento económico vai ter, ou o menor crescimento económico. Reparem, esta semana vão ser as previsões do FMI, vão ser as primeiras previsões já da nova vaga, se quisermos. Depois vão ser as da OCDE, as da Comissão Europeia, por aí fora. E à medida que as previsões forem sendo piores, significa que o orçamento vai ter cada vez menos espaço para aumentos de despesa. E o programa do PS é essencialmente um programa de aumento de despesa. Aliás, a despesa fixa tem aumentado bastante. E se nós pensarmos no seguinte, isto parece que correu tudo bem, não é? Déficit zero, possibilidade até de excedente, e correu tudo bem com uma conjugação quase ótima de fatores. A conjuntura externa, os juros muito baixos, o petróleo muito baixo, por aí fora. Mas mesmo com as condições tão favoráveis, mesmo assim, o que nós tivemos foi falta de investimento, foi muitas restrições que levaram ou que mantiveram a carga fiscal altíssima. Aliás, ela aumentou. Agora imagine-se o que será quando as condições não forem tão grandes. Ora, sem investimento, seja público, seja privado, sem investimento não há aumento de salários. Portanto, nós caminharemos provavelmente para uma situação mais difícil de gerir à medida que a legislatura avança, por causa das tensões sociais e das dificuldades económicas e do adiamento ou cancelamento de propostas que foram feitas nas eleições. Não é já, mas muito provavelmente vai acontecer ao longo da legislatura. José Manuel Fernandes, pegando naquilo que o Pedro Santos Guerreiro estava a dizer, se houver alguma constipação, isto pode correr mal, é isso? Eu acho que a grande incógnita dos próximos 4 anos é, de facto, a constipação ou a gripe. Portanto, no fundo, tudo correu bem nestes últimos 4 anos, porque em boa parte nós temos os ventos quase todos a favor. Nada correu mal. Nós temos as taxas de juros a descer, nós tivemos uma economia que já vinha balanceada de trás na boa direção, nós tivemos uma economia a nível mundial que desacelerou um bocadinho, mas não chegou bem a desacelerar. Portanto, tudo puxou bastante por Portugal. Portanto, não houve aqui razão para digamos, para desligar para deslaçar a aliança. Exatamente. Para deslaçar este problema. Em nenhuma altura houve previsões económicas que fossem dramaticamente diferentes do que aquilo que tinham sido feitas em termos, por exemplo, do crescimento económico, que aqui é uma variante muito importante. Agora,
nós estamos ao fim de uma fase de crescimento da economia mundial já bastante longa, mais longa que as anteriores. Se olharmos, por exemplo, para o tempo em que, para o número de anos de valorização das principais bolsas mundiais, nomeadamente do Wall Street, é uma série praticamente recorde. Não sabemos, não será recorde, o Pedro é capaz de saber isto melhor que eu, mas eu penso que é uma quantidade de anos seguidos que é recorde. Portanto, há muita gente a começar a ficar nervosa com isso. Nós temos a incógnita, temos as incógnitas das guerras comerciais, se bem que aquilo que também temos notado é que o presidente Trump avança e recua, vai conseguindo vai conseguindo alguma coisa, mas nunca lança verdadeiramente uma guerra comercial de rebimbo ao malho, por assim dizer, não é? Portanto, ele ameaça, depois consegue alguma coisa do que quer e depois baixa um bocado outra vez. Portanto, aquilo há aqui mais um tipo de negociação diferente daquele do que estávamos habituados, mas temos, de facto, uma grande incógnita relacionada com o Brexit e temos, sobretudo, um ambiente internacional diferente. Há muitas coisas que estão a mudar e não se bem para onde é que vão. Portanto, não anuncias o diabo, não anuncias o diabo. Eu não estou a anunciar o diabo, porque ao mesmo tempo que isto está a suceder, o que é facto é que podemos ver a coisa pelo outro lado. Tem havido um grau de evolução do ponto de vista da tecnologia que tem permitido manter as coisas a desenvolver-se e a aparecerem coisas novas que permitem que a economia continue a crescer. Aqui há uns anos atrás, por exemplo, achava-se extraordinariamente difícil que se criasse emprego. Dizia-se que para criar emprego era preciso que as economias crescessem pelo menos acima de 2%. Aparentemente não é necessário que isso aconteça. É possível criar emprego, coisa que a economia a crescer menos do que isso. Agora, o emprego não tem sido muito bom, tem sido um emprego... O problema é que emprego, não é? O problema é que emprego é que estamos a criar, não é? Portanto, há muitos... Eu acho que hoje em dia os economistas já não são os melhores previsores do futuro. Num contexto, tu achas que num contexto de crise económica que o governo não se aguenta, é isso? Não é isso que eu estou a dizer. Acho que se de repente, vamos lá ver, se de repente houver algo parecido com aquilo que o Sócrates teve que enfrentar e que apareceu de repente, ninguém previa. Sim. Não estou a dizer que vai acontecer mesmo, ninguém previa. Se houver algo tão imprevisível e tão brutal como aquilo que aconteceu na altura, e se houver uma situação parecida como um PECs, eu acho muito difícil os partidos à esquerda encaixarem isso naturalmente. E portanto vamos ter aí uma situação difícil. Até que ponto é que vão encaixar ou não vão encaixar, não sei. Qual é a margem? A margem de manobra hoje não é igual. Até porque, agora, há uma questão que é importante, que é a experiência que tiveram precisamente nos anos de Sócrates, exatamente. Onde o posicionamento que tiveram os partidos à esquerda acabou por não lhes correr bem do ponto de vista eleitoral. O governo caiu de facto e eles não ganharam necessariamente. Mas agora há uma questão aqui muito diferente. Basta que nós estamos com... O grande problema é se de repente mudam muito as nossas taxas de juros. Nós temos taxas de juros praticamente a zero, se elas de repente passam para 2 ou 3%, não é preciso ir para os 7 ou 8 em que estavam no tempo da crise, se passam para 2 ou 3%... Esperemos que não. Se isso acontecesse... O efeito não é imediato no Estado, porque são contratos muito longos, mas era um aumento de despesa que demoraria algum tempo a sentir-se, mas era um aumento de despesa muito grande. Mas a questão é, mesmo que isso não aconteça, e em princípio não vai acontecer porque o Banco Central Europeu já, como eles dizem, sinalizou, eles não falam, eles sinalizam, já sinalizou que pelo menos mais 2, 3 anos as taxas deverão ficar baixas, o que tem muitas perversões, mas enfim, adiante. Porque não é uma coisa normal. Parece que nos habituámos a isto, mas isto é uma coisa muito anormal. E muito baixas, é muito anormal. Ninguém sabe ninguém sabe onde é que isto nos vai levar, não é? Não, o grande risco europeu é tornar-se o Japão. Ou seja, entrar em deflações e entrar em períodos muito longos de baixo crescimento e de falta de investimento e de consumo. É o receio da japonização da Europa. Mas mesmo que isso não aconteça, só as ameaças comerciais, e essas já existem, e não é diabo nenhum, são efeitos económicos, não é? Porque o diabo na altura de Passos Coelho hoje muitas vezes é chamado de crise económica, não é? Ele na altura estava a falar da possibilidade de uma nova intervenção externa
em Portugal. Era isto que era o diabo. E naquela altura, já agora, esse risco existiu de uma maneira diferente por causa da banca, por causa da Caixa de Depósitos, etc. Mas adiante. Mesmo o efeito de recessões económicas é suficiente para ter um impacto grande em Portugal. Até porque, como dizia o José Manuel, o emprego que foi criado em Portugal foi sobretudo no setor dos serviços. O setor dos serviços dos três, portanto, entre agricultura, indústria e serviços, é sempre aquele que gera menos valor acrescentado, entre aspas. E, portanto, também é aquele que tem menos capacidade de pagar melhor. E nós estamos, portanto, com um emprego, ainda bem que o temos, a taxa de desemprego desceu muito mais do que alguém esperasse, mas com salários relativamente baixos e muito dependente enfim, da manutenção e da permanência desses serviços. Portanto, é um emprego relativamente, não vou dizer precário, porque isso quer dizer outra coisa, mas relativamente instável. Portanto, qualquer abanão tem um efeito grande em Portugal, e Portugal continua numa situação ainda tão débil, muito menos do que estava, sem dúvida, mas continua numa situação tão débil e tão exposta que isso pode objetivamente comprometer as condições políticas. Eu só também gostava era que nós não limitássemos a análise do que significa este quadro político à estabilidade no sentido do governo aguenta ou não aguenta. E pelo menos até às presidenciais vai, com certeza... Tu achas que vai aguentar? Até às presidenciais não tenho dúvida nenhuma. Depois disso depende das condições económicas, mas eu não quero entrar muito nesse totobola. Eu se tivesse que apostar, eu acho que há condições para que isso não aconteça. Ou seja, porque o Governo não aguenta os 4 anos, mas pode acontecer tanta coisa que não quero entrar muito nessa lotaria. Mas como dizia, a métrica não deve ser só do aguenta ou não aguenta. A métrica é também o que é que o Governo consegue fazer ao longo destes 4 anos. Que tipo de políticas é que vai conseguir implementar? Que tipo de programas é que consegue negociar? Ora à esquerda ou à direita. E negociar com a esquerda e com a direita não é, quer dizer, o governo não é um pêndulo, não é que de manhã acorda, não é um hermafrodita, não é um andrógeno, não é? E estão-lhe a pedir para ser quase bissexual, não é? Porque vira-se para a esquerda, depois vira-se. E a coisa não é assim tão simples, até porque as negociações nunca são isoladas, não é? À terça-feira fecha-se com o PSD e à quarta com o Bloco de Esquerda. Mas tu achas que isso não poderá acontecer? Não vai acontecer? Pode, só que o grau de abertura para legislações menos conservadoras e mais progressistas, ou chama-lhe o que quiseres, mas claro, mais arriscadas socialmente, é muito menor. É mais uma navegação à vista e uma gestão corrente, é isso? É uma gestão muito, muito condicionada. Se nós precisarmos de cortar despesa, e é isso que quando estamos a falar de PECs é sobretudo corte de despesa. O PEC 3 é o primeiro PEC em que se cortam salários da função pública. Quando é para cortar despesa, tem que estar o PS e o PSD. Como estiveram, aliás, naquela altura. Até agora o que o Centeno fez foi cortar basicamente investimento. Portanto, e já não, bem, isso penso que não é possível cortar mais do que ele cortou. Portanto, se nós tivermos alguma coisa que fazer à frente, é voltar a fazer aquilo que foi feito antes. Há aqui uma variável também muito importante, que nós nunca falamos dela, mas é qualquer variação que possa existir no emprego é uma variação que tem imediatamente um impacto brutal nas contas da Segurança Social, que tem sido daquilo que mais contribuiu para o nosso balanço destes anos, porque ninguém previu esta evolução do emprego, de facto ninguém, em contas nenhumas, nem sequer no plano mais otimista do Mário Centeno havia esta evolução do emprego, não é? Aquele que ele apresentou no programa do PS em 2015, e portanto qualquer variação do emprego de repente contribuições deixam de entrar e subsídios de desemprego passam a sair. Portanto, é um saldo, digamos, a balança passa logo para o outro lado. Mas isso não quero ser aqui a avagoirenta, mas tem a ver um bocadinho com estas questões. Por exemplo, basta uma coisa tão simples como isto, de repente vamos pensar que o Brexit corre mal. E se o Brexit corre mal, os turistas ingleses desaparecem, ou quase desaparecem. Os turistas ingleses ainda têm muito peso em Portugal e o turismo é uma grande fonte de emprego. Que impacto tem isso no emprego no turismo? Não faço ideia. Mas não sei dizer. Deixa-me só voltar aqui à política. Não é seguramente negligenciável. Ok, há todos esses problemas económicos, mas só voltar aqui à política só para um ponto que eu acho que se está a dar como certo, que é a esquerda está garantida. Não é? Agora, este ponto é o PC está garantido, o Bloco está garantido, tudo está garantido.
só é preciso evitar coligações negativas, que são raríssimas, mas até já tivemos na última legislatura. Mas eu não estou tão certo quanto isso de que o PC queira isto durante 4 anos. Nós hoje, mas o PC não chega. O PC junto com o direita não chega. Certo, está bem, mas nós vimos hoje aqui na Rádio Observador o PC lançar a campanha das presidenciais. Arménio Carlos veio aqui, enfim, a CGTP, como sabemos, não tem nada a ver com o PC, atenção, quero deixar isto claro, não tem uma coisa a ver com outras. Estamos a falar de organismos completamente independentes. A CGTP jamais foi correr a transmissão do PC e eles tomam as suas decisões de forma independente, apesar de Arménio Carlos ter assento nos órgãos do PC. Mas hoje Arménio Carlos veio aqui dizer que o governo virou à direita por causa de Marcelo Rebelo de Sousa. Claramente o PC vai aproveitar as presidenciais para tentar começar a dar a volta a isto, não é? E então, se o PS apoiar Marcelo Rebelo de Sousa, então isso será maravilhoso para o PC. E eu não tenho a certeza que, pelo contrário, tenho até muitas dúvidas de que o PC queira ficar nesta situação comatosa durante 4 anos e que, portanto, vá, mesmo sabendo o que é que aconteceu a seguir ao chumbo do PEC 4, mesmo sabendo que pagou um preço por causa disso, a dada altura eu não sei o que é que, nas contas do PC, o que é pior. Se é arriscar ou manter isto durante 4 anos para a seguir o quê? Eu gostava de acrescentar um outro elemento à equação. Nós também não estamos aqui a desconsiderar completamente a direita, ou se quisermos desconsiderar o PSD. Eu acho que não é desconsiderar o PSD, acho que a futura liderança do PSD poderá condicionar a sobrevivência do governo no Partido Socialista? Eu acho que se o Rui Rio continuar no PSD, Rui Rio não vai desistir de querer fazer acordos com António Costa. Já disse várias vezes que quer, não é? Já disse várias vezes que quer. Sendo que o plano de Rui Rio implica que o governo não dure os 4 anos da legislatura, precisamente. Dá-lhe ali uns 2 anos, mais ou menos, e depois, a partir daí... Portanto, isso, para fazer acordos, alguma coisa terá que negociar. Quer dizer, ele agora tentou fazer acordos sem nada em troca, praticamente. Não sei como é que será na próxima legislatura. Pode ser que alguns acordos, o que ele tem em troca, até seja importante para ele manter a sua posição dentro do próprio PSD, se, por exemplo, se traduzirem em lugares para distribuir pelas suas tropas. Estou a falar de descentralização / regionalização, mas seja lá como for, não me vejo um PSD na mesma posição, por exemplo, que estarão os outros partidos que já disseram que claramente não vão colaborar com o governo. Estou a falar do CDS, mas não tem muitos deputados. Não tenho a certeza que não vai colaborar, de facto. Depois, como o Pedro Benevides estava a dizer, depois do que eu ouvi hoje do António Pires Lima, eu sei lá. E mudando a liderança fica mais livre, digamos assim, porque o discurso de campanha foi muito associado à Assunção Cristas e, portanto, pode fazê-lo. Agora, eu acho que o Pedro Santos Ferreira levantou aqui uma questão que é interessante, que é, certo, o governo aguenta-se ou não se aguenta. A questão é o que é que vai fazer este governo com estas condições políticas, o que é que vai fazer? Qual é que é o horizonte e quais é que são as medidas que vai efetivamente tomar. Eu não tenho a certeza, e pegando na tua metáfora da bissexualidade do governo, eu não tenho a certeza que António Costa, não sei como é que uma pessoa diz isto, não, vocês estejam à vontade, vocês estejam perfeitamente à vontade. Como é que António Costa não se entregará a essas práticas? E digo isso porque... Calma, Pedro, calma. A culpa foi do Pedro Santos Ferreira. Nós convidamos, temos aqui convidados, não os filtramos e depois é isto, a conversa fica assim. Não, mas a questão é que com uma geringonça que tinha acordos firmados e, portanto, tinha ali medidas e compromissos muito claros, António Costa conseguiu fazer isso. Conseguiu, quando lhe dava jeito, negociar, virar-se para o outro lado e negociar para o outro lado. E eu acho que ele agora está mais livre para fazer isso. A minha questão que projeto é que António Costa terá para fazer assim? Nós não estamos só a definir poder, estamos a definir a oposição também. Exatamente. E ainda não falamos da rua. E essa oposição ainda não é definível, começa a ser, acho que no PCP já é bastante previsível, no melhor dos sentidos, aquilo que poderá acontecer, mas na direita ainda não.
Só o facto de Rio ficar ou não ficar muda completamente o PSD. O CDS, neste momento, não está, quer dizer, não sabe terra é, não é? Sim. O CDS, mesmo Pires de Lima, quando diz que o CDS deve ser ouvido, eu acho que é mais querer colocar o CDS como um elemento minimamente relevante, que neste momento, em função dos resultados eleitorais, não é um elemento muito relevante no Parlamento, e ele quer torná-lo, ou está a propor que ele se torne, encontrar uma forma de ele se tornar relevante. Mas isto para dizer que a oposição à direita ainda não está definida, porque os dois partidos estão, enfim, o CDS a precisar a preparar nova liderança, e o PSD sem sabermos ainda se vai manter ou não a liderança, e com cada líder mudam programas políticos. E, portanto, o meu ponto também é esse, é que nós estamos a analisar muito o poder, mas temos que perceber também em que circunstâncias é que fica a oposição, e isso neste momento ainda não é claro. Ainda não falamos... Nós não nos recordamos, na campanha eleitoral, António Costa queria dizer, quer fazer alguma coisa na ação social? Penso que não. A saúde já aprovou a lei. E a educação? Não me recordo dele ter apresentado uma bandeira, a não ser a dizer que quer fazer alguma coisa que seja, enfim, vou gastar um bocadinho mais de dinheiro, se calhar. Vou fazer alguma coisa na justiça? Omisso. Forças Armadas? Naquelas questões que às vezes se discutem, serviço militar obrigatório, por aí adiante, nada. Não há aqui uma bandeira. Eu acho que ele vai ter os olhos postos numa coisa que vai preocupar bastante, que é a presença europeia, a presença portuguesa da União Europeia, que é uma coisa que para ele é importante e que para Portugal é sempre muito, muito absorvente. Não nos esqueçam. E vai cair num período onde pode haver precisamente uma grande instabilidade política. Ele vai estar muito preocupado com isso. Eu acho que ele preocupa-se muito com o palco externo, e vamos andar no Parlamento entretido com outras coisas, nomeadamente com coisas como, por exemplo, vai voltar a questão da eutanásia e outras leis parecidas com essas, que vão dar-nos para nos entreter um bocadinho durante uns tempos, com umas boas discussões, e não sei se vamos estar a falar das outras coisas mais pesadas. E o Orçamento de Estado, naturalmente, que assim ocupa 4 ou 5 meses por ano, não é? O tempo passa a correr, chegamos ao fim deste caça ao voto especial. Amanhã vamos receber o diretor do Público, Manuel Carvalho, que nos vai ajudar a olhar para os 3 novos deputados que vão ter assento no Parlamento: Jacinto Catar Moreira, do LIVRE, João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, e André Ventura, do Chega. Hoje foi nosso convidado o Pedro Santos Guerreiro. Vamos terminar com uma canção que foi escolhida pelo Pedro Santos Guerreiro, e a tua escolha, Pedro, vai para Walter Lobo, Oeste. Queres aí 30 segundos explicar-nos porquê? Olha, foi escolhido em 3 segundos quando entrei aqui, e quando perguntaste música que queres pôr, e eu pensei, bom, um músico português que não seja assim muito conhecido, mas merece, e lembra-me logo do Walter Lobo, que é uma espécie de enfim, ele é de Faf, é um tipo, enfim, eu gosto bastante do trabalho dele, é relativamente pouco conhecido. É um Lone Ranger, trabalha muito sozinho, mas a razão foi só essa, não é propriamente uma das músicas da minha vida, não tem nada a ver com isso. Não é isso. para dedicar a ninguém especial. Foi a primeira, não. Obrigado, Pedro Santos Guerreiro. Este caça ao voto termina com Walter Lobo e Oeste. No Oeste onde eu não dançava, foi o som, foi a luz em si, foi a sorte que eu não contava. Só de te abraçar sinto que a música altera-me em tudo mais. A música altera, o meu corpo altera, o mundo altera-se. Só de ver dançar sinto que a música altera-me em tudo mais. A música altera, o meu corpo altera, o mundo altera-se. Isso só vem a lua, abre o peito no oeste teu. Somos valsa. Ameaçou e atingiu a preceito. Foi cada 100
amparo. Só de te abraçar sinto que a música altera.